últimas de mercado, fim do sonho brasileiro em relação a Fabinho e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Fred estreou com a camisa do Galo, ele participou dos minutos finais do empate em 0-0 contra o Internacional no Beira-Rio. Atuação importante de alguém que quer sempre ter a bola. Esse foi o grande chamariz da participação de Fred, que queria muito jogar no seu clube do coração. E o ex-volante da seleção brasileira, Fabinho, que foi pretendido por vários clubes brasileiros, não está mais desempregado. Ele assinou nesse sábado um contrato com o Trabzonspor da Turquia. O volante de 32 anos de idade consegue realizar aquele seu desejo de voltar para o futebol europeu. É óbvio que o Fabinho imaginava se jogando num time maior. Ele chegou a cogitar, sonhar em voltar ao Real Madrid. Mas no Trabzonspor ele vai ter vencimentos parecidos aos que tinha no Al Ittihad, onde ganhava 11 milhões de reais por mês. Cheguei a contar para vocês que o Fabinho tinha no Al Ittihad o maior salário entre atletas convocados para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Trabzonspor que recentemente fechou com Mohamed Salah e ainda pensa na contratação de um grande centroavante. Uma das possibilidades é Pedro, informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. O Fabinho, antes de fechar com o Trabzonspor, foi sondado pelo Cruzeiro. Em janeiro havia sido procurado pelo Palmeiras. Mas o objetivo do Fabinho, que tem 32 anos de idade, é permanecer por mais 2 ou 3 temporadas no exterior, aí sim, para voltar para jogar em definitivo no futebol nacional. A pergunta que eu deixo para você: o Fabinho caberia no seu clube do coração? O que você pensa sobre o jogador que era reserva na seleção de Carlo Ancelotti? Para o Atlético, alguns pontos positivos nesse jogo contra o Internacional. Uma equipe mexida, mudada e com alguns atletas bem jovens em campo. Média de idade dessa partida do Atlético, 24 anos. Vitão, pela primeira vez, o zagueiro teve a oportunidade entre os titulares de um jogo de Campeonato Brasileiro. Se comportou bem, foi elogiado pelo técnico Barba Domingues. Teve, mais uma vez, o Pacini com chance, o Cissé, o Tomás Pérez, né, que apesar de não ser um jogador formado no Galo, é muito jovem também. E aí o Atlético conseguiu suportar, né, bem o jogo fora de casa, no Beira-Rio, e teve a principal chance do jogo, né, Pedro? Com o Alan Minda, que fez tudo certo. Faria um golaço, né, mas acabou desperdiçando na hora do chute. O zagueiro do Internacional tirou em cima da linha. E aí o Atlético acabou, muita gente, o próprio goleiro Everson, lamentando aí os pontos perdidos, porque poderia ter saído com uma vitória. Esses pontos positivos, além de ter descansado vários jogadores, né, do elenco. Alguns jogaram meio tempo, outros saíram ali no início já do segundo tempo, outros sequer entraram, pensando logicamente no clássico, essa sequência de jogos que é muito forte, que o Atlético vem tendo em 3 competições. E a gente sabe que não tinha como fazer diferente, que o técnico Barba Domingues já havia avisado que teria que rodar o elenco. E se tinha um jogo para rodar, não seria o clássico, não. O clássico ele vai com tudo na próxima terça-feira. E ontem acabou poupando jogadores e dando oportunidades a outros lá no Beira-Rio. Falamos há pouco, Vini, da fragilidade do Internacional nesse momento do Campeonato Brasileiro. O Galo poderia ter saído com 3 pontos ao invés de 1 ontem lá do Beira-Rio? Poderia até pelas oportunidades, né? O Atlético esteve mais próximo de fazer 1-0, de sair com a vitória, do que o Inter. O Inter teve mais posse, o Inter até teve um número maior de finalizações, mais chances claras. O Atlético teve mais. O Matheus Cunha, por incrível que pareça, ele fez jus à entrevista dele, né? Foi uma noite de milagres do Matheus Cunha, porque fez grandes defesas justamente contra o Atlético. E teve esse gol perdido do Alan Minda. E eu vi muita gente falando assim: poxa, mas até eu faria esse gol. Poderia fazer o gol, mas duvido que você construiria a jogada que o Alan Minda construiu. Ele teve muito mérito de construir a jogada. A jogada que ele fez, Pedro, não é de um jogador qualquer. É de um cara que é muito bom. Porque ele teve muita habilidade para poder fazer os dribles, para dar a finta e para poder ficar com um gol escancarado. E aí, lógico, né, que não pode perder um gol desse. Eu acho que ele viu que estava tão feito o gol, ele bateu aparentemente com uma certa displicência, né? Não contava que o zagueiro do Inter ia afastar a bola em cima da linha. De qualquer forma, o Pedro, empate fora de casa contra o Inter, ainda que o Inter esteja brigando contra o rebaixamento, não acho que é um resultado ruim, principalmente pelo contexto. O Atlético com um time muito mesclado, com jovens em campo. É legal a gente ver 3 atletas
da base, e eu não estou considerando o Bernard, eu estou falando dos que estão sendo revelados agora, começarem a partida, né? O Vitão, o Pacini e o Cissé. E o Vitão, para mim, foi muito bem. E se a gente quiser colocar outro garoto aí, você pode colocar o Tomás Pérez, que não é revelado pelo Atlético, mas tem 20 anos. Acima de 30 anos, para começar o jogo, foi só o Everson e o Bernard. Então, um time bem jovem, o Cláudio trouxe a média de idade e conseguiu dar conta do recado. O Atlético não fez um jogo ruim. O Atlético foi um time organizado, foi um time equilibrado que, por muito pouco, não conseguiu sair com a vitória do Beira-Rio. Acaba que, em questão de tabela, foi ruim a rodada, né? Porque os resultados não ajudaram. Porque o Cruzeiro venceu, o Fluminense venceu e o Bahia. São 3 times, o Bragantino ganhou de última hora também, né? Então, assim, acaba que o Atlético ficou mais distante do G5. Mas era uma rodada que a gente sabia que o Atlético ia correr risco, né? No Campeonato Brasileiro, e como foi contra o Remo, também naquele jogo o Barba mexeu mais e acabou que nessas partidas o Atlético não saiu derrotado, mas perdeu pontos, né? Contra o Remo e contra o Internacional fora de casa. Na Copa Sul-Americana, né? Quando segurou contra o Remo, deu certo, venceu contra o Bragantino. Agora o torcedor vai esperar, porque se vencer o Cruzeiro, e principalmente se avançar contra o Cruzeiro, né? Nesse duelo ninguém vai lembrar do jogo do Inter. Vai ficar em segundo plano e era para fazer uma escolha e foi feita a escolha aí desse jogo. Eu acho que tem mais... Perdão, Pedro. Eu acho que o Atlético tem mais a lamentar o empate com o Remo do que o empate com o Inter. Porque com o Remo, o Atlético esteve com a vitória nas mãos, né? E deixou escapar contra o Inter. Né? Eu acho que até o Atlético, no final do jogo, já estava satisfeito pela postura do time, já estava satisfeito com o resultado. Aumenta essa sequência, Vini, de invencibilidade. E como é que você vê o momento de confiança do Atlético? O copo tá mais perto do topo, tá mais vazio? Com certeza já tá mais do que a metade. Assim, o momento é bom do Atlético. 11 jogos de invencibilidade. Vai criando uma casca, Pedro. Não é o Atlético que tá dando espetáculo, não é o Atlético que tá dando show. Não é. Mas né? Assim, poucos times hoje têm condições de dar show, de dar espetáculo. Mas é um Atlético competitivo, é um Galo organizado, é um Atlético que tem jogadores em crescimento, é um Galo que tem reforços chegando, que podem já estar no time, né? Como já estrearam, o caso do Fred e do Kevin Castanho, que acho que podem agregar demais ao meio de campo do Atlético. Chega para um momento muito melhor, por exemplo, do que foi ano passado, quando encontrou o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. E ali, por mais que, clássico, realmente as forças elas se equilibram, mas eu pelo menos apontava um favoritismo pro Cruzeiro naquela oportunidade, porque o momento do Atlético era ruim. E o momento do Cruzeiro era muito bom. Dessa vez, esse ano, os dois times chegam com muito mais equilíbrio, né? O Cruzeiro eliminado da Libertadores, mas vence ontem, então chega com moral. E o Atlético, com 11 jogos de invencibilidade, chega no seu melhor momento da temporada, em que o Eduardo Domingues encontrou uma forma de jogar. E aí, o Atlético é um time que tá acostumado também com esse tipo de cenário, sabe? De pegar um adversário que tem um elenco até mais qualificado, que eu considero o elenco do Cruzeiro mais qualificado, mas foi dessa forma que o Atlético conseguiu uma vitória sobre o Cruzeiro por 3-1 no Campeonato Brasileiro. O Atlético não faz tanta questão nesse tipo de confronto de ter a bola, mas também se defende bem. O Atlético que passa um tempo sem a bola, mas sem ficar desconfortável, sabe se defender e tem armas para poder contra-atacar. Vai ser um jogaço, né? Os dois times chegam com moral elevado, mesmo que o Atlético tenha só empatado, mas segue com essa margem, segue com essa sequência de invencibilidade. Vamos lá, vamos recapitular o que aconteceu de zona mista, o que disseram os jogadores, os personagens do Galo e também o Eduardo Domingues. Vamos começar pelo campo, Claudão? Vamos lá, primeiro com o Fred, né, que foi o estreante ontem, e a imprensa gaúcha também estava querendo ouvi-lo, né, porque começou profissionalmente no Internacional e ontem estreia do Atlético contra o Inter em Porto Alegre. Ele avalia como que ele foi nesse primeiro jogo com a camisa atleticana. Aí o Fred, então, pode ser uma opção de início de jogo no clássico. Ele que entrou ontem 45 minutos no lugar do Bernard. O Vitor Hugo meia ainda é dúvida. Ele deve ficar fora porque o clássico já é terça-feira. Hoje já estamos falando no domingo à noite. E aí o Fred é uma possibilidade. Vamos trazer o goleiro Everson também, que conversou conosco. O goleiro Everson
que passou mais um jogo ileso, né? Sem sofrer gol, e é uma média, os números dele são impressionantes. 40% dos jogos desde quando chegou o Atlético, o Everson saiu sem sofrer gol, de um cara experiente em clássicos, né? Se o Fred pode jogar o primeiro dele como profissional pelo Atlético, o Everson já tem uma casca bem importante aí em clássicos contra o Cruzeiro. E aí vamos trazer o Barba Domingues, até para depois a gente possa analisar aí, falando muito de clássico. Primeiro essa questão, o Galo chega no clássico, Barba, com 11 jogos de invencibilidade. Vive o melhor momento do clube, né, do time na temporada. Isso tem alguma coisa, isso entra em campo nos duelos contra o Cruzeiro ou não? Tá aí então, Barba Domingues, os atletas. É verdade que agora se respira clássico, né, nas 2 próximas semanas. Vamos falar muito desses duelos. Cruzeiro teve aí, né, Pedro, alguns confrontos contra o Flamengo na Libertadores, mas pro Galo não tenho dúvida nenhuma que são os 2 principais jogos até aqui na temporada 2026. Vai colocar à prova essa sua sequência de 12 jogos, né? 11 jogos invicto. Vinícius Andrade, primeiro como é que você viu a estreia do Fred, com que sensação sai desse primeiro jogo? Claro que com circunstâncias muito difíceis, né? O jogar fora de casa contra o Internacional, alguns minutos com um time alternativo. 7h15, marcou o sinal eletrônico da Itatiaia, a estreia de Fred, Vinícius. Ô Pedro, primeiro acho que foi importante pra gente entender, pelo menos nesse momento inicial, sobre posicionamento. O Fred jogou como meia, jogou na vaga do Bernard, porque tinha essa dúvida, né, se o Fred seria o segundo volante ou se ele jogaria mais adiantado como meia. Nesta primeira partida do Fred, ele jogou como meia. Mas assim, não foi uma estreia espetacular, mas eu gostei de uma característica que o Fred tem, que é de se apresentar, né? De se apresentar pro jogo o tempo inteiro. Ele não se omite. É uma partida que, na reta final do segundo tempo, o Atlético deu uma recuada, já estava satisfeito com o empate, então isso acaba impactando no time todo, assim, para quem estava jogando do meio para frente, acaba não tendo também muitas oportunidades. Mas eu gostei, foi um Fred participativo que ajudou a dar combate, tanto que até fez uma falta e tomou cartão amarelo. Ele já tá nesse espírito, assim, nessa vontade de querer ajudar. Eu acho que foi dentro do esperado, né? Um Fred que ainda vai se adaptar com a camisa do Galo, mas que tá com ritmo de jogo e que fisicamente tá bem. E o Everson, chegando a mais um jogo sem levar gols, como é que você vê a comprovação de mais essa fase? Lembrando que ontem, entre as defesas que o Everson precisou fazer, nós tivemos um recuo do Juan que seria gol, hein? Cara. E ele foi intervir de uma forma muito intuitiva, né? Com poucos segundos para reagir. Não, ele foi bem no lance, né? É melhor você ceder o que seria uma grande chance pro adversário. Acabou que não se concretizou dessa forma, né? Porque o Inter não conseguiu aproveitar bem aquele lance de 2 toques. Deméritos do Inter. Mas ele foi providencial. Ali foi um vacilo mesmo do Juan. O Everson, pra mim, é o melhor goleiro no futebol brasileiro. Há muito tempo já, Pedro. É impressionante como que o Everson não teve chance na seleção brasileira. O Everson é hoje o principal jogador do Atlético em termos de qualidade e em termos de referência também. Depois da saída do Hulk, ele se tornou essa referência do time, a liderança. Então é um cara que você deposita total confiança. Às vezes vai falhar, sim, como acontece com todos os grandes goleiros, né? O Everson teve uma atuação muito ruim contra o Remo, por exemplo. Mas não é o padrão. O padrão dele é salvar, o padrão dele é ter um nível de atuação muito acima da média. É onde você pode olhar assim e ficar tranquilo. O Everson te passa total segurança, tranquilidade no gol do Galo. O que você achou do Eduardo Domingues decidir por essa mescla? As explicações do treinador te convenceram e, em especial, essa sequência de invencibilidade, que tem muito do mérito dele também, Vini. Eu achei inteligente. Não era um jogo para colocar força máxima, ainda que o Atlético precise também de pontos no Campeonato Brasileiro. A situação do Galo, ela precisa melhorar pensando em briga por vaga na Libertadores. Mas não tem como você desconsiderar o clássico de terça-feira, né? O clássico de terça-feira, ele pode mudar a sua vida, não o de terça especificamente, mas o duelo, né? Os 2 jogos. Se você consegue uma classificação, você fica muito próximo também de uma vaga para a Libertadores, porque nessa edição da Copa do Brasil, os finalistas já estarão classificados para a próxima Copa Libertadores.
E ele não colocou o time também 100% reserva, foi um time mesclado, dando oportunidades para os jovens. Eu acho que o Vitão se saiu muito bem nessa, o Cissé mais uma vez jogando com muita personalidade. O Alaminda, acho que foi bem. É um jogador que vai ser importante também para os duelos contra o Cruzeiro, ainda que ele não comece como titular. Fisicamente, analisando a estratégia de cada time, eu acho que o Atlético se saiu melhor, porque ele conseguiu mesclar mais, ele conseguiu poupar mais. O Cruzeiro foi praticamente com força máxima para o jogo contra o Flamengo, saiu com moral elevado, mas fisicamente se desgastou mais do que o Atlético nessa rodada de Campeonato Brasileiro, né? O Arthur Jorge até falou sobre isso também na coletiva. Então, fisicamente, dentro da estratégia de cada treinador, o Barba acho que ficou mais feliz em relação a essa parte, mas animicamente os dois chegam muito bem, né? Chegam em um momento bom para esse confronto que vai ser jogaço, né, Pedro? A gente já tá respirando clássico.